Boa noite a todos. Novamente estamos aqui em mais um estudo do livro Consciência Espírita. Hoje iremos concluir o capítulo 7, Leôncio, o caso de obsessão, depressão, e que nós iniciamos a abordagem na semana passada. Lembro a todos que os estudos anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode assisti-los e pedimos sempre a possibilidade de compartilharem esse estudo. Vamos então para a introdução do nosso tema, que sempre fazemos aqui um comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. Está na primeira carta a Pedro, capítulo 4, versículo 8. Separamos esse parágrafo. Bem falar, ensinar com acerto, crer sinceramente, são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Urge alcançarmos a substância, a essência. Realmente, as considerações que Emmanuel coloca nessa mensagem, que tem tudo a ver com esses estudos realizados do livro Consciência Espírita. Hoje mesmo nós estaremos enfocando a conclusão da história de Leôncio, um trabalhador do movimento espírita, mas que por não ter, de fato, aberto a sensibilidade para a vivência da mensagem espírita, veio a cometer um grave deslize que levou ao término do casamento e, mais adiante, as aberturas para um campo de depressão, associado às influências espirituais negativas. E por isso Emmanuel aqui nos convida a reflexões muito importantes. Primeiro, quando ele alinha as possibilidades de manifestação externa ligada ao Evangelho do Cristo. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente. Tudo isso são apenas fases primárias do serviço. E aí ele continua dizendo, imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. É exatamente essa proposta de trabalhar, fazer e sentir com Cristo que é trabalhada no livro Consciência Espírita, porque é imprescindível que a exemplificação do que nós aprendemos nos ensinos de Jesus venham de uma modificação profunda no nosso íntimo. Venha pela sensibilização ao bem e nos tornarmos canais para os espíritos benfeitores realizarem obras e tarefas através de nós. Mas para que isso aconteça, como decorrência de uma legítima transformação em nós, é imprescindível que tenhamos nos aberto em termos de sensibilidade a esse processo de mudança. E por isso Emmanuel conclui dizendo, urge alcançarmos a substância, a essência. É urgente abrirmos-nos a uma modificação profunda na nossa maneira de ver, de experienciar a reencarnação, de estar sempre aberto àquele trabalho que o Evangelho propõe sob o título, o ponto de vista, de estarmos mudando a nossa maneira de encarar a vida, com bases na modificação íntima que o Evangelho do Cristo nos convida.
Só a partir dela é que o aproveitamento das luzes que o Evangelho do Cristo nos traz vai se efetivar de forma plena e nos possibilitará, desde a fase da reencarnação, a estar num nível de sintonia com o bem, que nos trará por consequência felicidade, plenitude, consciência de dever cumprido, que já agora, durante a encarnação, será o alicerce para um retorno, uma continuidade feliz nas tarefas que nos esperam no mundo espiritual. Como já dissemos aqui oportunamente, a revelação espírita não tem promessas de engodo de felicidade fácil para ninguém ao adentrar-se à pátria espiritual. Porque já coloca de forma bem clara para nós que é necessário, durante a própria encarnação, estabelecermos as transformações indispensáveis para já termos um espaço de treinamento, de habilitação, aquilo que nos é proposto pelo Evangelho como sinônimo de felicidade e que normalmente está sempre associado a servir, a ajudar, a vivenciar a caridade, a ser instrumento do bem. Vamos assim iniciar o nosso estudo dessa noite. Leôncio, um caso de obsessão e depressão. Esse é o penúltimo capítulo do livro Consciência Espírita. O último, que nós deveremos começar a abordar na próxima semana, vai tratar da história do livro Voltei, do personagem Frederico Figner, mais conhecido depois sob o título de Irmão Jacob, o pseudônimo colocado no livro Voltei, e que foi um grande trabalhador do movimento espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, e que mesmo estando com a vida associada aos trabalhos na seara espírita, não conseguiu de antemão essa ponte entre conhecimento, sabedoria, sensibilidade e vivência do que é proposto pela doutrina espírita. Mas isso é estudos mais adiante. Vamos para o nosso caso de hoje. O arrependimento é salutar, pois é o instante do reconhecimento do erro, gerador do conflito. Reconhecendo que não agiu bem, a pessoa se arrepende e passa a buscar um meio de reparação. Importante aqui fazermos as seguintes reflexões. A primeira delas, a depressão, que é uma doença muito séria, colocada pela Organização Mundial da Saúde como a pandemia do século. Não é o coronavírus, a pandemia do século, é a depressão. Isso ela já apontava alguns anos atrás. Precisamos entender que as pessoas que são diagnosticadas como portadoras da depressão, elas têm ao mesmo tempo uma doença de fundo emocional, físico e espiritual. Porque é sobretudo uma doença da alma que entrou num estado de culpa, de autopunição, estabelecendo um desequilíbrio no seu organismo através das alterações hormonais. Mas aqui, voltando a esse texto, é feito essa referência sobre o arrependimento é salutar, porque faz uma conexão com aqueles estudos que tivemos sobre o filho pródigo,
Porque naquela história dos dois irmãos, o irmão mais jovem, quando pede a herança que lhe cabe, gasta a herança, passa por situação de necessidade e fome, ele cai em si, arrepende-se, assume a responsabilidade pelo erro e pela situação infeliz em que estava. E isso foi muito salutar, porque trabalhando o arrependimento com aberturas para a responsabilidade, ele refletiu que na casa do pai os empregados estavam numa situação muito melhor do que ele, e de que ele voltaria e pediria perdão, levando a expectativa da superação daquela situação em que ele estava. O problema todo que abre as portas para a depressão é porque a pessoa passa por um sofrimento real, que tanto pode ser dessa vida ou trazer no seu inconsciente de vidas passadas, só que aquele sofrimento, em vez de oferecer aberturas para reflexão, para arrependimento, para responsabilidade, abre portas para rebeldia, para contrariedade, para sentimento de culpa, levando mais adiante o estabelecimento do quadro depressivo. Então aqui o arrependimento é colocado, o arrependimento é salutar, porque é o instante de reconhecimento do erro gerador do conflito. Todos nós somos passivos de erro. E diante de uma situação que agimos mal e erramos, é justo que nos arrependamos, mas que assumamos a responsabilidade de não repetir o erro. Aí modifica-se tudo. Nós já entramos numa situação de progresso, de aberturas para melhoria. Reconhecendo que não agiu bem, a pessoa se arrepende, passa a buscar um meio de reparação. Isso acontece para possibilitar e ativar em nós a responsabilidade pelo ato e a necessidade de reparação. Assim, errar faz parte do nosso processo evolutivo, mas aprender para reparar, acertando, é a nossa meta maior. Então é preciso, diante do manancial de informação que a doutrina espírita nos dá, o reconhecimento de que nós estamos no mundo de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos e que trazemos uma carga de erros do passado. Mas que nas leis divinas, a lei do progresso e o amor do Pai nos possibilita a reencarnação para regularizarmos erros, conquistarmos virtudes e progredir. Mas sabendo que as imperfeições, os sofrimentos, os problemas da vida na Terra são necessários para todos nós. Não são castigos de Deus e nem são criação do diabo. São situações resultantes do nosso afastamento das leis divinas. Ter esse conhecimento que nos é dado pela doutrina espírita e desejarmos melhorar através do esforço, mesmo sabendo que nessa vontade de melhorar podemos errar, mas aí devemos assumir a responsabilidade e cuidar para não repetir erros, é o que as leis divinas esperam de nós. Para o depressivo, são cômodas a culpa e a autopunição, pelo ato cometido consciente
ou subconscientemente. A autopunição o leva a achar que não merece ser feliz e que deve sofrer para pagar o débito cometido. É aqui que se delineia os desastres de entendimento que levam ao estabelecimento de um quadro depressivo. É porque, face a determinada situação que a vida nos trouxe, nós passamos por um sofrimento que achamos que não merecemos, é uma situação, e por não merecermos, culpamos a Deus, o mundo, as pessoas e depois a nós mesmos, numa conclusão absurda, por alguma situação trágica que não podemos evitar. Mas muitos fazem isso. E quando se faz tal atitude, bloqueia-se as possibilidades para o arrependimento que leva à responsabilidade. Porque aí o estabelecimento da culpa eclipsa a mente para as possibilidades de reparação e de melhora. E aí a pessoa entra pelo caminho de culpar e autopunir-se. Quando aqui fala pelo ato cometido consciente ou subconscientemente, é porque, muitas vezes, engendramos certas atitudes desastrosas no momento de ímpeto, de desequilíbrio emocional, cujas causas vêm do nosso passado de desequilíbrio. Mas que agora, se tivéssemos refletido, não agiríamos mais daquele modo. Mas mesmo assim, diante de um ato de pura ausência de reflexão, a pessoa se condena e abre campo para um processo de autopunição. A autopunição o leva a achar que não merece ser feliz e que deve sofrer para pagar o delito cometido. Aqui, inclusive, é importante fazermos alguma abertura para o entendimento, muitas vezes errado, deduzido por muitos espíritas, de que estão na Terra para sofrer e para pagar por seus erros. Esquecidos que a base das leis divinas é a base do amor, da misericórdia e do perdão, e de que nós reencarnamos, sobretudo, para progredir, e de que há nas leis divinas imensos recursos de aliviamento, de parcelamento, de adiamento, 1000 recursos para que o Filho de Deus consiga resolver os problemas que criou, conquistando virtudes e progredindo, e não se autopunindo e sofrendo. Esse pensamento, que é o pensamento da autopunição pelo delito cometido, o leva à depressão, que funciona como uma sentença, cuja pena ele mesmo se impõe. Vitimando e sofrendo, aprofunda-se na depressão. No caso do Leôncio mesmo, ele que era um espírita muito exigente do comportamento dos outros, comete um adultério e termina o casamento. Afasta-se do movimento espírita e entra num processo de autopunição que o leva à depressão. E na depressão abre campo
para as intromissões espirituais doentias e obsessivas. Então, voltando aqui ao texto. Esse pensamento leva à depressão, que funciona como uma sentença, cuja pena ele mesmo se impõe. A pessoa que nos quadros mais graves de depressão se exclui do convívio social, se fecha dentro de casa, às vezes se negando às vezes até a comer. Ela está num processo grave de autopunir-se, aonde pensa que desse modo estaria resolvendo o sofrimento da vida. Ao mesmo tempo, essa opção de autopunição está associada a uma revolta interior. Revolta contra a vida, contra Deus e contra aquilo que ela chegou a passar. Da constante autopunição surge a autopiedade. A pessoa se sente muito infeliz pela situação, passando a ter comiseração por si mesma. Acha-se vítima das circunstâncias. E aí a pessoa vai se nutrir daquelas expressões: eu sou um azarado mesmo, a vida só dá errado para mim, eu não mereço ter uma situação boa, e eu tenho mais é que sofrer muito, porque a vida para mim é um sofrimento. Esses tipos de expressões estão profundamente associadas a certo estado de revolta interior, de estar contra Deus e contra a vida, só que de uma forma aparentemente diferente. A pessoa diz que está contra as experiências que a vida trouxe para ela, mas como ela percebe nessa expressão de que essas experiências são provenientes de Deus, há por trás de tudo uma grande revolta íntima. E no final, como aqui coloca, acha-se vítima das circunstâncias. É aquela situação decorrente de culpar a si mesmo, de culpar os outros. Nós aprendemos aqui em estudos anteriores que na medida em que nós vamos despertando a nossa consciência em termos de imortalidade, de entendimento das leis divinas, tudo que a gente vem a passar torna-se material para autoconhecimento, para autorreflexão, para humildade. E quando alguma circunstância amarga nos envolve, em vez de dirigir culpa aos outros ou à própria circunstância, a gente procura avaliar o que é que aquilo tem para me ensinar. Porque é que, se aquilo me aconteceu, é porque de algum modo eu tenho que aprender algo com aquilo. Então modifica-se completamente a forma de nós estarmos interagindo com a vida. E deixamos de estar culpando os outros, as circunstâncias, as situações. E nos tornamos aptos ao apoio, à ajuda espiritual elevada, a estarmos com a nossa intuição aberta à ajuda dos bons espíritos. Alvo de conspiração do mundo, e se sente cada vez mais infeliz. Acha-se vítima da circunstância e alvo de conspiração do mundo. Se sente cada vez mais infeliz, inundando-se numa culpa ainda maior com isso. Institui um círculo vicioso de autojulgamento, autocondenação, autopunição
e autopiedade. Ao chegar a esse ponto, a vida não tem mais importância nenhuma. E aí é o que leva alguns depressivos graves a dizer: para que eu viver? Para que a minha vida está servindo de quê? E aí é onde entra, infelizmente, as aberturas para o suicídio. Tudo em um encadeamento, aonde no processo inicial de alterações das nossas emoções, chegamos, depois de algum tempo, a impor as mudanças nos nossos hormônios. E aí gera-se um círculo vicioso, aonde o desequilíbrio orgânico favorece a depressão, e aonde a depressão favorece os desequilíbrios orgânicos, hormonais. Joana de Ângeles diz que o processo depressivo pode acontecer, que o processo obsessivo pode acontecer depois do processo depressivo, também em decorrência da rebeldia, que termina por bombardear psiquicamente o cérebro, causando a diminuição dos neurotransmissores. Os neurotransmissores aqui são os hormônios, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, os principais hormônios que estão associados à alegria de viver, ao bem-estar. Então, a queda nos níveis desses hormônios favorecem o estado emocional para baixo, de depressão. Só que, emocionalmente, a pessoa já se sente deprimida. É por isso que o tratamento da depressão, na maioria dos casos, necessita da ajuda médica e da ajuda espiritual. A ajuda médica para, através de medicamentos, favorecer a reposição hormonal, o equilíbrio hormonal. A espiritual para modificar os valores íntimos da pessoa e ajudá-la a observar o mundo de forma diferente. Se não houver as duas ajudas, a depressão torna-se praticamente impossível de cura. A cura vem da associação dos dois. É necessário, ao mesmo tempo em que se reequilibra o organismo, modificar a raiz geradora da depressão. A raiz geradora é a própria alma, que se revoltou contra Deus ou contra si mesma. Então tem que se englobar o tratamento dos dois para, de fato, haver um êxito de recuperação plena. Para conseguirmos a saúde emocional, libertando-nos da depressão e da obsessão, é necessário a liberação da culpa pelos erros cometidos. Quer estejamos conscientes deles ou não. Quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida. Esse ponto aqui é muito importante. Porque, independente de nós já termos vivenciado uma depressão ou não, porque, aliás, a depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, e independe de religião. Como vimos há pouco, pode ter raízes no nosso passado reencarnatório. E o elemento catalisador do início da depressão pode se dar em qualquer fase da nossa vida. Mas, como medidas preventivas, e são essas, sobretudo, que esse estudo visa, está no seguinte: não importa o nível de erro que tenhamos cometido,
por mais grave que tenha sido. É necessário não estar se culpando. Culpa não resolve nada. Apenas abre campo para a autopunição e posteriormente a depressão. O que adianta é responsabilidade. É natural que a criatura humana erre por imaturidade, por ignorância, por não ter ideia do resultado que dali iria advir. Ora, compreensível todas essas circunstâncias, para que se assuma a responsabilidade do erro que foi feito e se procure, a partir dali, ter um compromisso de não repetir o erro, mas sem aberturas de campo para se sentir culpado. Porque é essa questão de se sentir culpado que, ao mesmo tempo, fragiliza a responsabilidade e a maturidade de ter aprendido com o erro. Porque o mais comum é que quando a gente se sente culpado por algo, mais adiante a gente vai repetir aquele erro, porque a culpa não resolve nada. Agora, perceber que errou, assumir a responsabilidade que errou e se comprometer em não repetir, aí resolve. Então, é necessária a liberação da culpa pelos erros cometidos. Então, não importa que erro venhamos a ter, não se sinta culpado, mas assuma a responsabilidade de não errar mais. Só isso. É isso que as leis divinas esperam de nós. E aqui o último slide do nosso estudo dessa noite. No movimento de fuga, tenta criar uma situação cômoda, pois lhe é mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade por construir a própria felicidade. É aí onde está o âmago da questão, a parte mais importante. Assumir responsabilidade, desejar progredir, não errar mais, é imprescindível estarmos abertos e sensíveis ao bem, às leis divinas, ao progresso. Por isso é tão importante estarmos cuidando da nossa espiritualidade. Em um mundo materialista como esse em que ainda nos encontramos, a depressão e os processos obsessivos são pandêmicos por falta de espiritualidade. Em essência, é isso. Porque as projeções mentirosas e as ilusões de felicidade cultivada no materialismo é o grande responsável por esse contingente absurdos de depressões. E para nos acautelarmos, estabelecermos junto a nós os instrumentos de defesa, todos eles se centralizam na busca da espiritualidade em nós. Então aqui nós concluímos esse capítulo. O próximo estudo será, como havia dito, sobre a situação narrada para nós por Frederico Figner no livro Voltei, e que é estudado no livro Consciência Espírita. Até o próximo estudo.